Boa tarde, meu nome é Noema de Oliveira Santos, sou estudante do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Luterana do Brasil, Polo Canoas, Rio Grande do Sul. O trabalho que iremos apresentar faz parte do projeto de pesquisa que estamos desenvolvendo no mestrado. Tem como título Saraya, que em tupi quer dizer esquecimento, Tupinambás, Caetés negros e negros nos temas integradores dos referenciais curriculares municipais em cidades da região metropolitana de Salvador. Temos como orientador o professor doutor Rodrigo Lemos Simões. Aqui apresento a cidade de Candeias, onde estamos desenvolvendo as primeiras pesquisas. Ele fica no interior da Bahia, no território de identidade conhecido como região metropolitana de Salvador, fica a 51 quilômetros de distância da capital, e em Candeias abrigava os maiores engenhos do Recôncavo Baiano, que era o engenho de Caboto, da freguesia, o engenho também de Pitanga e da freguesia de Nossa Senhora da Encarnação do Passé. Então, esses engenhos, eles mobilizaram e movimentaram a economia na época colonial aqui no país. Nós temos essas duas imagens, que era onde estavam, né, o engenho da freguesia, em Caboto, que agora abriga o Museu Vanderlei Araújo de Pinho. Aqui embaixo nós temos Passé, onde ficava o engenho da freguesia da Nossa Senhora do Passé, e também aqui temos a Prainha, onde temos remanescentes de quilombos. Então, nessa Baía de Todos os Santos, onde fica Passé e onde fica a Prainha, aportaram aqui vários navios negreiros, advindo de vários países da África. Aqui nós temos, na última imagem, nós temos o poço de petróleo, que foi o primeiro poço de petróleo comercial do país, foi descoberto aqui em Candeias. E Candeias, ela recebeu a visita do presidente Getúlio Vargas em junho de 1952, e com a descoberta do petróleo, a cidade ela recebeu pessoas de várias localidades, né, tanto aqui do Brasil quanto fora do Brasil. Então, a Candeias ela nasce nos engenhos e torna-se uma cidade industrial, emancipando-se de Salvador em 1958. Esse aqui é Candeias Cidades das Luzes, onde nós iniciamos as nossas pesquisas. A justificativa para esse estudo é justamente a ausência de pesquisas sobre o tema integrador Culturas Africanas Indígenas no referencial curricular de Candeias. Né? A gente não tem ainda nenhum estudo realizado nesta perspectiva. E também pelo silenciamento e esquecimento das culturas dos indígenas, tupinambás, dos caetés negros, dos negros, nas escolas públicas e municipais, estaduais e particulares da cidade, antes da elaboração do referencial curricular aqui de Candeias, que foi no ano de 2020. Então, antes, nós tínhamos o Dia do Índio, tinha 20 de novembro, mas dentro do currículo não existia, assim, uma sequência de atividade para trazer à memória sobre todas as contribuições desses povos no nosso desenvolvimento, tanto histórico aqui do país, social e industrial aqui do nosso país. A questão de pesquisa. Como referencial curricular do município de Candeias representa as culturas africanas e indígenas, e a partir dessa questão nós traçamos o seguinte objetivo: analisar como as culturas indígenas, ou seja, dos povos originários do município, e as culturas africanas, que são dos negros escravizados oriundos das diásporas africanas que aportaram na Baía de Todos os Santos, como essas culturas são construídas e representadas no referencial curricular municipal da cidade de Candeias. Então, esse é o nosso objetivo. E nós fizemos a revisão da literatura. Tivemos como marco temporal os anos de 2018 a 2023,
o aporte teórico está alicerçado na seleção de teses, dissertações, monografias e artigos que destacam, né, o foco, que tem esse foco, o tema integrador da BNCC, Culturas Africanas e Indígenas. Pesquisamos no banco de teses de teses e dissertações da CAPES, do Banco Digital de Teses e Dissertações e repositórios das universidades. Destacamos também as seguintes categorias para a nossa análise, a partir dessa revisão da literatura: representação, com os trabalhos de Ferreira, Andrade, Moalaca; estudos culturais, com trabalhos de Ávila, Gonzalez, Lopes, Martinez, Sobral, Oliveiras e Marques; referenciais curriculares municipais, Silva, Lopes e Carmo; e educação para as relações étnico-raciais, Marques e Oliveira. As referências desses trabalhos estão lá nos nossos últimos slides. Os caminhos metodológicos estão fundamentados no campo teórico dos estudos culturais e também nas contribuições do teórico Stuart Hall para o estudo das culturas da identidade e do poder. E essas contribuições de Hall foram profundas e duradouras, abordando assim de forma crítica, interdisciplinar, expandir o escopo dos estudos culturais para lidar com a cultura popular, identidade, gênero e também com a raça. E a partir disso, nós temos o pós-estruturalismo, que vai alicerçar também nossos trabalhos metodológicos, que, nessa perspectiva, nós temos os sujeitos e os artefatos sociais como processos que se constroem dentro das questões sociais, nas relações sociais. E também, tanto o sujeito quanto os artefatos culturais, eles são construídos no âmbito da linguagem, nas relações com as forças discursivas, como nos diz Andrade em 2008, e também os significados, tanto dos sujeitos quanto dos artefatos culturais, eles circulam na cultura. Temos também como caminho metodológico a análise cultural. Dentro da análise cultural, que é uma área ampla e diversa que busca compreender a complexidade da cultura em suas múltiplas dimensões e compreender também como as práticas culturais são produzidas, consumidas e significadas em diferentes contextos sociais, históricos e culturais. E busca também, pela análise cultural, como essas práticas estão relacionadas às questões de poder, identidade, gênero, raça, classe, sexualidade e outras formas de diferenciação e desigualdade social. No nosso artefato cultural, que a gente faz essa análise, e também dizendo que a nossa escolha pela análise cultural foi justamente porque o foco do interesse nosso, que é o referencial municipal curricular de Candeias, ele é um fenômeno contemporâneo que está ocorrendo em uma situação real e também que as características dele é resultante de um processo de construção social. Aqui nós temos o artefato, nós temos apresentando aqui na primeira imagem, o site que foi disponibilizado para que toda a comunidade tivesse acesso ao documento e também pudesse opinar. Lembrando que a elaboração desse documento foi feito no período pandêmico, então atrapalhou bastante o prazo de entrega, que deveria ser no final de 2019, início de 2020. Então, a gente já vê aqui que o nosso artefato que nós estamos pesquisando, ele foi só publicado em 9 de dezembro de 2020, no final de 2020, justamente por conta da pandemia. E aqui nós temos aí apresentando como este documento ele está lá publicado no Diário Oficial do município. Como conclusão, nós podemos dizer que os referenciais curriculares municipais, seja de Candeias ou de todos os outros municípios, também as diretrizes estaduais, devem ser construídos a partir de uma análise da necessidade e demandas locais, levando em consideração a realidade socioeconômica, cultural e educacional do município. Esses referenciais também são importantes para promover a equidade educacional, uma vez que consideram as particularidades e necessidades locais, garantindo que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade que esteja alinhada com as especificidades do município.
Os referenciais também devem respeitar a diversidade cultural e étnica do país e oferecer um currículo que aborde a história, a cultura, as contribuições dos povos indígenas e dos negros. A gente, enquanto referencial municipal, não pode trabalhar com essas categorias indígenas e negros como algo genérico. Então, nós precisamos trazer esses povos, nomeá-los, trazer à memória e colocá-los nos nossos currículos, estudar sobre a cultura tupinambás, estudar sobre esses povos negros, de onde eles vieram, quais foram as contribuições e quais são as contribuições, tanto na nossa cultura quanto na nossa sociedade, nos seus processos econômicos. Então, a gente precisa nomear tanto esses povos indígenas quanto esses negros, trazendo à memória, não deixando que eles sejam esquecidos. E também o referencial deve orientar a prática pedagógica nas escolas da rede pública municipal e promover a igualdade de oportunidade de combater o racismo e discriminação e garantir também a qualidade e a coerência do ensino oferecido. Nós temos aqui as nossas referências que utilizamos para fazer esse slide e nós agradecemos a, a rede de pesquisadores e acadêmicos pelo esse congresso internacional, doutor Rodrigo Lemos, que é o nosso orientador, doutora Neide, que está nos orientando justamente nessas questões da cultura dos povos indígenas e negros aqui na cidade de Candeias, a mestranda Raíssa dos Santos, que ela nos ajudou a fazer os slides. E obrigada. Estamos encerrando assim a nossa apresentação.